do Gênesis até o Apocalipse, mas eu vou ter que falar rápido, vou poder fazer um encerramento aqui bonito. Vamos começar primeiro no Antigo Testamento, pois diz assim, a lei, Antigo Testamento, Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 29, Noé bebeu vinho e fez o filho pecar. Gênesis capítulo 19, versículo 32 a 39, Ló bebeu vinho e fez sexo com as duas filhas, cometendo assim o incesto. Levítico capítulo 10, do 1 ao 11, nem tu e nem teus filhos beberá, porque isso é estatuto perpétuo. Número capítulo 6, versículo 3, diz assim, se aparte do vinho. Deuteronômio capítulo 32, versículo 33, o vinho é ardente veneno de serpente, vigiem. Deuteronômio capítulo 14, versículo 27, o levita não tem parte na bebedeira. Juízes capítulo 13, versículo 1 ao 20, o anjo disse, não beberá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3 ao 20, mulher, larga a tua bebedeira. 2 Samuel capítulo 3, versículo 28, o vinho causa a morte de seu semelhante. Jó capítulo 1, versículo 13, os 10 filhos de Jó, junto com o irmão de Jó, a casa caiu e eles estavam embriagados. Salmo capítulo 75, versículo 8, o vinho está cheio de mistura, cuidado, sai fora disso. Salmo 104, versículo 15 diz assim, o vinho faz o seu rosto reduzir. Provérbios capítulo 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor. Provérbios capítulo 21, versículo 17, necessidade padecerá o que ama ao vinho. Provérbios capítulo 23, versículo 20, não esteja entre beberrões e comelões. Provérbios capítulo 31, versículo 4 ao 5, nem o rei e nem os príncipes não beberão. Provérbios capítulo 26, versículo 30 ao 33, o vinho causa diversas traições e perversidade. Isaías capítulo 28, versículo 7, até o sacerdote e profeta erra por causa do vinho. Isaías capítulo 28, versículo 7, até o sacerdote e o profeta erra por causa do vinho. Isaías capítulo 56, versículo 8 ao 12, os teus atalaias e pastores são beberrões e estão cegos por causa da bebedeira. Jeremias capítulo 23, versículo 9 ao 12, muitos estão vencidos pelo vinho. Daniel capítulo 1, versículo 6 ao 20, o vinho, a contaminação, e está nos manjares do rei, não toque nisso. Daniel capítulo 5, versículo 4 ao 5, colocaram vinho nos vasos preciosos, e no mesmo instante veio a mão de Deus na parede que diz, Menel, Tekel e Parzim, pesado fosse na balança, teu reino foi passado a outro. Por que você fez isso? Joel capítulo 1, versículo 5 diz assim, despertai pinguço, despertai pinguço. Amós capítulo 2, versículo 12 ao 16, deste-me aos meus profetas e ordenaste, não profetizarei. Miqueias capítulo 2, versículo 11, o falso profeta, gente, convida ao vinho, vigiai, sai fora disso. Abacuque capítulo 2, versículo 5, o vinho é desleal, cuidado. Falamos agora o Antigo Testamento. Agora vamos falar o Novo Testamento, a graça. Novo Testamento, e diz assim, Marcos capítulo 14, versículo 25, Jesus falou, não beberá. João capítulo 2, versículo 10, Jesus falou, água mais vinho é igual a suco de uva, cuidado com isso. Lucas capítulo 1, versículo 15, o anjo disse, não beberá vinho. Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesus disse, o vosso coração está se embriagando, sai fora disso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz, nenhum bêbado entrará no céu, vai entrar no inferno, no céu não vai entrar não. Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, obras da carne, cuidado, os bêbados, os que bebem não entram nos céus. Tito capítulo 2, do versículo 3 ao 5, nem as mulheres não beberá. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 diz assim, tempos passados éramos beberrão,
Romanos capítulo 13, versículo 13. Não andemos mais em bebedeira. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Ao bispo da igreja, não beberá mais vinho. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 7 ao 8. Ai dos que se embebedam à noite. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aquele que dizendo ser irmão é beberrão, com tal ainda nem comais. 1 Coríntios, glórias a Deus, capítulo 5, versículo 11. Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. O cálice do vinho da indignação de sua ira. E Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. O tal beberá do vinho da ira de Deus. E se não abandonar a bebedeira, acontece isso. Provérbios, capítulo 22, versículo 14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Apocalipse, capítulo 10, versículo 10, para fazermos o fechamento. Porque Deus me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Por isso, está sendo se profetizado novamente. Desperta tu que dorme, porque Deus tem te esclarecido aqui aquilo que você deve fazer. Deus falou e proibiu. Jesus Cristo falou e proibiu. O Espírito Santo falou e proibiu. Os anjos, ou o anjo falou e proibiu. Os profetas alertaram as proibições de Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho, segundo a palavra de Deus. Por isso, leia a palavra de Deus. Quer saber da verdade? Não fique só naquilo que nós estamos falando. Procure ver se está escrito. Se não tiver escrito, seja anátema. Que Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado pela vossa atenção até aqui. Glórias a Deus. Te mostramos pela Bíblia tudo aquilo que está escrito. Te mostramos o que os filósofos, os cientistas, os juristas e os homens da medicina pensam acerca da bebedeira. E fizemos assim um encerramento mostrando pela Bíblia o que Deus também pensa acerca da bebedeira. Filósofos, cientistas, juristas e os homens da medicina podem até falhar em alguns pontos nos seus argumentos, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno nunca falhou e nunca vai falhar. Quando Deus proíbe alguma coisa, é para o vosso bem. Que Deus vos abençoe e possa falar mais forte em cada coração.